Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde também ao pessoal que assiste as palestras aqui da Fundação pela TV Harmonia. Então, nós hoje vamos tratar e refletir sobre as viciações mentais. Primeiro, a gente tem que pensar o que é um vício, né? Vício enquanto a gente consegue reconhecer aqui, na nossa experiência, aqui encarnados, né? Então, vício é aquele hábito, aquele costume, né, que já não é mais hábito nem costume, é um comportamento que já se tornou compulsivo e que a gente já não pode mais resistir a ele, ainda que queira. Então, muitas vezes a gente adquire, através da repetição, determinados hábitos que se tornam nocivos para a gente e que a gente se descobre de repente sem condições de deixar de repeti-los. A gente não encontra dentro da gente força suficiente para resistir a esse comportamento. Então, por isso ele é compulsivo. Nós conhecemos, né, de ouvir falar e de presenciar também, determinados vícios socialmente condenáveis, como o vício do álcool, como o vício do cigarro, como o vício das drogas, especialmente as drogas pesadas, que atualmente é uma preocupação muito grande no Brasil e fora do Brasil, pelo número de jovens que já se deixam vencer pelas drogas. E a característica é essa: de alguma forma o indivíduo perde sua liberdade, porque não consegue fazer frente a este desejo de estar se utilizando de uma droga, de estar se utilizando de algo que lhe faz mal. E mesmo sabendo que possa lhe fazer mal, e mesmo que ele chegue a um ponto em que ele reconheça que é necessário parar de usar a droga, de usar o álcool, de usar o cigarro ou outras drogas, o indivíduo não encontra em si mesmo força suficiente para resistir. Então isso é um vício. Ele faz mal ao indivíduo e normalmente faz mal também à coletividade, de alguma forma. Se pensarmos no álcool, pessoas que dirigem embriagadas terminam colocando em risco a vida das pessoas ou termina mesmo tirando, né, a vida das pessoas nos acidentes e nos atropelos. O cigarro também, de alguma forma, contamina o meio ambiente e o indivíduo que está ao lado de um fumante vai sofrer também as consequências do cigarro. E outros tantos vícios. Alguns não são condenados socialmente, como, por exemplo, pessoas que só dormem depois de ingerir um determinado remédio, um Lexotan, um remédio para induzir o sono, para induzir o relaxamento. E, de repente, quando a pessoa se dá conta, já não pode mais dormir sem um remédio. É também um vício, embora não traga a rejeição social que o cigarro, a bebida e as drogas pesadas trazem. Mas também é um vício. Então, essa característica de ser impossível resistir a esse desejo de realizar desta forma algo, faz com que a gente fale de vícios. E nos recorde que, embora sejamos seres que temos livre-arbítrio, e nós gostamos muito de dizer, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço a minha escolha, quando nós estamos subordinados a algum tipo de vício, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio, porque já não somos mais capazes de decidir sobre determinadas coisas. Isso do ponto de vista normal humano. Nós sabemos também, por médicos, psicólogos, psiquiatras, e o pessoal da área de saúde de um modo geral, o quanto é difícil curar alguém de um vício. O quanto é difícil para o portador de um vício vencer esse vício. Nós sabemos que isso é muito difícil. Jung dizia mesmo que as chances de cura são mínimas quando se refere a um vício, quando a pessoa tem um determinado vício. Então a gente sabe que o melhor é não chegar ao vício. E isso nos leva a começar a pensar que além desses vícios que nós conhecemos e que se referem a comportamento, a dificuldade de lidar com eles e de muitas vezes vencê-los é exatamente que ele tem uma anterioridade. Ele está ligado a um outro vício que, na verdade, detona ou faz com que se manifeste esses vícios que a gente conhece. Do ponto de vista espiritual, vício não é só bebida, drogas. Vício também é qualquer comportamento que comprometa o processo evolutivo do indivíduo e que lhe faça mal ou que faça mal ao outro. Então, por exemplo, para os espíritos, fofocar pode ser um vício.
se eu não consigo resistir à fofoca? Se eu não consigo dizer a mim mesma que não é saudável eu estar falando do outro, então torna-se compulsivo, então torna-se também um vício. Então falar mal dos outros, fofocar, também é um vício que a gente pode adquirir. Do ponto de vista espiritual é isso. Mas do ponto de vista espiritual, nós vamos ver também que existem as viciações mentais, que são os vícios da mente, e que são esses vícios que, na verdade, nos levam a outros vícios. Muitas vezes a cura de um vício não se dá exatamente porque não se chega à origem. E a origem nem sempre é psicológica, muitas vezes a origem é espiritual. Muitas vezes se refere à experiência de outras vidas ou uma doença da alma que provocou aquele vício. Então, como o tratamento às vezes não alcança esse fator, que é a sua origem mesmo, não é possível vencer o vício. Porque se ele se cristaliza nas diversas encarnações, é preciso que o indivíduo encare isso como uma origem que está fora da experiência simplesmente do ego aqui no planeta. Então, a origem sempre sempre são os vícios mentais. E que vícios são esses? No livro de André Luiz, um mentor espiritual chamado Aulus, ele vai dizer que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a preguiça. Não é que a gente ia imaginar que a preguiça era um vício, né? A preguiça, a tirania e a crueldade. São esses os 6 vícios da mente. Quando a mente está envolvida nesses vícios, ela torna-se uma mente sem condições de equilibrar a própria vida do indivíduo. Porque a mente estando doente, naturalmente o corpo, a emoção, a experiência se tornam doentes e complicadas. Poderia ser que essas experiências do espírito com orgulho, com egoísmo, com a vaidade, enfim, com esses vícios, fosse provisória. Porque nós, como espíritos, temos que experimentar de tudo. Nós só sabemos o que é bom porque conhecemos o que é mal. Nós só sabemos o que nos serve porque sabemos o que não nos serve. Nós sabemos o que faz mal porque sabemos o que faz bem. Então, a nossa experiência é sempre com a dualidade. É assim que nós aprendemos. Essa dualidade representa, em última instância, ou em primeira instância, a dualidade entre o espírito e a matéria. Então, a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai vivenciando. Então, dentro desse ponto de vista, é normal até que o espírito experiencie egoísmo, orgulho e outras viciações. Mas isso não precisa necessariamente se tornar um vício, uma dependência. Mas, na verdade, a experiência da maioria dos espíritos, essas coisas se tornam de fato vícios. Porque elas terminam impregnando o indivíduo pelas diversas encarnações, pelas diversas experiências com aquele vício que vão se acoplando ao perispírito e vão criando em torno do indivíduo uma resposta. E aí o indivíduo fica de tal forma que ele só aprende aquela resposta. E ele cria, então, uma fixação mental, uma ideia fixa. E essa ideia fixa faz com que ele não consiga ultrapassar esse vício. Mas como é que isso ocorre? Vamos imaginar, se eu sou uma pessoa orgulhosa, todas as coisas em torno de mim vão sentir ou vão reverberar a minha experiência de orgulho. Porque o que nossa mente faz o tempo todo é expressar, tornar concreto e real o que está dentro dela. Então, minha experiência na vida é trazer para a realidade cotidiana aquilo que está na minha mente. Então, o que eu creio tem muita importância na minha realidade. E eu termino construindo experiências que estão confirmando o que eu penso sobre mim, sobre a vida, sobre Deus. Dentro dessa experiência, o meu destino também vai se traçar. Ele vai ficar definido, porque a mente define a nossa vida. Por isso nós devemos zelar pela nossa mente. Ela vai definir a nossa experiência. Se o indivíduo acredita no sofrimento, acredita na doença, ele vai ficar doente com certeza. E vai ter inúmeras doenças,
porque ele continua acreditando na doença. Esse é um fator básico, a mente do indivíduo. A gente vai se contaminar com essa experiência de crença, né, de definições. E também a nossa mente, ela funciona a partir de determinados desejos. Nós, no nosso dia a dia, temos vários desejos. Temos o desejo de ir ao cinema, temos o desejo de chegar mais cedo em casa, temos outros desejos mais amplos, como trabalhar, se formar, criar uma família, ter sucesso profissional, ganhar dinheiro. Mas em torno de todos desses desejos, há um desejo central. Esse desejo central, localizado na mente, é ele que vai determinar todos os outros desejos e como nós vamos construir a nossa vida. Mas muitas vezes nós nem temos noção de qual é o nosso desejo central. E nós precisamos ter noção de qual é o nosso desejo central. Uma boa forma é se perguntar constantemente qual é esse desejo. Na fórmula seguinte, o que é que me move? Porque algo me move. O que é que desperta em mim energia para realizar o que eu realizo? Que desejo é esse que está por detrás de todos os outros desejos? Porque eu posso dizer, eu quero ter uma família, mas eu posso me perguntar por quê? Para que eu quero uma família? Eu quero ter uma profissão e quero ter sucesso. Para que eu quero uma profissão e quero ter sucesso? No que é realmente que eu acredito que está por detrás de tudo isso? Então, esse desejo principal, esse desejo essencial, é que define a nossa vida e é através desse desejo, que a mente começa a concretizar uma série de coisas em torno de nós. Não é raro a gente encontrar pessoas que são pessimistas com relação à vida e observar que existem vários fatores externos que terminam fazendo com que a gente concorde que a vida é péssima para aquela criatura. E nós nem de longe imaginamos ou percebemos que, na verdade, é aquela mente construindo o próprio pessimismo. Ela acredita tanto no mal, tanto em que as coisas serão negativas para ela, que inevitavelmente ela vai atrair circunstâncias e pessoas que colaborem para que tudo seja negativo. Então, este desejo central é ele que é responsável pela nossa libertação ou pela nossa prisão. Porque aí a nossa mente vai fazer como? Ela vai criando as coisas e para criar as coisas, porque a mente é energia. Ela tem um poder de criação muito grande. Ela torna concreta a vida para a gente. Em todas as experiências, a mente torna a vida concreta. Então a gente vai se perguntar, o que é que essa mente utiliza? Ela utiliza imagens, ela utiliza pensamento, ela utiliza a imaginação, ela cria ideias, ela repercute na nossa fala e ela também cria o nosso próprio comportamento. Se eu estou diante de uma pessoa e estou conversando com ela, mas é uma pessoa que na nossa hierarquia humana está numa posição subalterna em relação à minha pessoa, e ela me distrata, eu vou automaticamente me perguntar, se eu estou com um trabalho com relação ao orgulho, à vaidade, com quem é que você pensa que está falando? Não é? A gente vai se dizer, você está pensando que está falando com quem? O que nos está movendo naquele momento é o nosso orgulho. Não é verdade? Outra pessoa que não esteja envolvida com orgulho pode responder de forma diferente, pode dizer, você está nervosa? Por que você está me tratando assim? O que aconteceu? Isso é maneira de se tratar uma pessoa, e isso é diferente de quando eu digo, você sabe com quem você está falando? Aí eu estou me colocando numa hierarquia em que eu sou superior àquela pessoa que está falando. Eu não sou uma pessoa qualquer, não é? Eu sou uma pessoa à parte. Então isso a gente vai construindo ao longo dos nossos dias, no nosso próprio cotidiano, junto das pessoas, inclusive, que amamos. Muitos filhos não se dirigem aos pais com uma confiança absoluta, com um desejo de se revelar, porque já veem no pai algum desses vícios mentais. Seja tirania, crueldade,
Porque a crueldade, muitas vezes, parece a gente algo raro, difícil. Não, mas nós somos cruéis em poucas coisas também. Nós chegamos lá e pensamos e revelamos exatamente a dificuldade que o outro quer mais esconder, que o outro não quer que ninguém saiba. E a gente sente prazer em publicamente denunciar, ou talvez denunciar alguém que goste da pessoa. Olha, você está pensando que fulano é assim, mas eu sei isso e isso dela. Então a gente vai pegar naquele ponto para desqualificar aquela pessoa que não nos agrada. Isso tem nome e é crueldade. A tirania também, a gente pensa que é só lá dos reis, dos príncipes, dos ditadores, mas quantas vezes nós, no nosso próprio lar, no nosso trabalho, às vezes até com colegas, né, próximos de nós usamos da tirania, somos exigentes excessivamente, não perdoamos, queremos que seja feita somente a nossa vontade, não nos damos o trabalho de ouvir o outro, não é verdade? Então não são coisas distantes de nós, são coisas que nós experienciamos. Então a mente, ela vai criando aquela experiência, criando os pensamentos, e os pensamentos vão retornando para a nossa mente e alimentando novamente aquela forma de pensar, aquela forma de ser. E a gente vai cada vez ficando mais envolvido. E no final, em torno de nós, é criada uma vibração de energia em que passa a ser normal e que mesmo que a gente desconfie que não é normal, fica difícil sair dela. Então, às vezes eu digo assim, bom, hoje eu estou trabalhando na minha experiência de encarnada com a minha vaidade. Vou ter muita dedicação para trabalhar e passo o dia todo, às vezes 2 dias, 3 dias, e lá de repente alguém me faz alguma coisa e aí eu não consigo me controlar e reajo pela minha própria vaidade. Me sinto ofendida por uma coisa que não precisava tanta ofensa assim. É porque ela continua ali, presente. E quanto mais a gente vai agindo, mais ela vai reagindo sobre nós. E também vai atraindo espíritos interessados em nosso sofrimento. Porque eles também trabalham, principalmente os espíritos obsessores, que são muito inteligentes e dedicados ao mal, porque há espíritos assim. Então eles trabalham exatamente com esse desejo central da nossa mente. Então ele sabe que se eu estou a serviço do orgulho, se a minha experiência, o orgulho é importante, o que ele faz? Ele começa a ajudar a termos mais pensamentos que incentivem o nosso orgulho. Então, se alguém me trata mal e eu penso em reagir, mas estou querendo me trabalhar, eu vou dizer assim, não, peraí. Mas ele vai chegar para mim e vai surgir o pensamento. Mas o que é isso? Você não está vendo que você não merece ser tratada dessa forma? Como é que você vai ficar diante dos outros? Tem outras pessoas olhando, vão pensar que você não é ninguém. Ou então, não é justo. Isso não é justo. Você tem que denunciar essa injustiça de lhe tratarem dessa forma. Então, vai existir 1000 formas de introduzir pensamentos que vão se somar aos nossos pensamentos e à nossa dificuldade, e a gente não vai conseguir ver de outra forma. Porque a viciação mental tem essa possibilidade de fazer com que nós fiquemos cegos. A gente só olha do ponto que a gente alimentou. A gente só consegue ver do ponto onde a gente está. Então, para a gente passa a ser real. E por mais que alguém diga alguma coisa, eu vou dizer, não, mas ele estava me insultando, né? Mas ele me provocou. Não é uma questão de orgulho. A mesma coisa a gente vê nos viciados, né? Dos vícios que a gente conhece. Você pega uma pessoa com o vício do álcool, ela vai teimar durante muito tempo, eu não sou viciado. Se eu quiser, eu paro. Isso é um sistema de defesa, é uma negação. Se a gente nega com algo que todo mundo está vendo, todos os dias eu estou aqui bebendo, de vez em quando me encontram alcoolizada. Então, se eu estou mentindo para mim mesmo, dizendo que isso não é verdade, que eu posso largar quando eu quiser, imagine as viciações mentais que são mais sutis. E, na verdade, o outro não vai sinalizar. Porque se eu beber muito, se eu fumar, se eu usar drogas pesadas, alguém vai me dizer alguma coisa. Porque, inclusive, elas são ilegais. Então, alguém vai dizer para mim assim, quer dizer,
a bebida e o cigarro não são ilegais, mas já existe uma antipatia social com relação a esses vícios. Então alguém vai me dizer assim, poxa, faz mal à saúde, cuidado, você não pode dirigir bebendo, olha, você já bebeu demais, isso faz mal. Mas quem vai dizer isso sobre o meu orgulho? Que às vezes está lá no fundo e impossível de detectar. Na verdade, vou encontrar até gente orgulhosa também, que seja solidária ao meu sentimento. Eu diga, realmente, Márcia, aquilo não é forma de tratar você, eu também não aceitaria. Então fica muito mais difícil e exige de nós muito maior esforço. Em compensação, esses vícios são a coisa mais importante para nós trabalharmos se quisermos evoluir, pelo tanto de coisas que eles geram. Com relação aos pensamentos, o nosso pensamento ele é mais veloz do que a luz. E ele se concretiza de alguma forma sempre. Para vocês terem uma ideia, quando eu repito sucessivamente um pensamento, é criada uma forma que nós não enxergamos, mas no mundo sutil é observável. Então, médiuns que são capazes de ver espírito, também podem ser capazes de ver formas mentais. Tem uma história também no livro, num dos livros de André Luiz, onde ele conta que a mulher traída, se julgando traída pelo esposo, mentalizava tanto a traição e pensava tanto de como seria esta mulher, que a mulher já tinha forma, porque ela alimentava o tempo todo aquele pensamento da traição, e na medida em que ela alimentava, ela dava forma. Então, quando os espíritos chegaram na casa dela para verificar como poderiam ajudá-la, tinha uma mulher ao lado dela que eles chegaram a pensar que era um espírito. Depois foi que eles perceberam que era uma forma mental que ela criou e que passou a obsidiá-la, porque ela passou a sofrer interferência. Então, pensamento é isso, é criação que a gente joga no universo e que o universo nos devolve de forma mais intensa e cada vez mais concreta. Então, é por isso que a gente começa desconfiando e depois a gente tem certeza. E depois a gente começa a achar que tudo vai cada vez mais concreto e mais provável. E aí começam, na medida em que você cria um pensamento, na medida em que você cria uma ideia e começa a alimentar ela constantemente pela sua atenção ou pelo seu desejo, porque às vezes, no caso da mulher que estava sendo traída, o desejo dela de provar que estava sendo traída alimentava ainda mais os pensamentos dela e a energia da traição. Então, quanto mais a gente se entrega a isso, mais vitalidade tem essas coisas e mais difícil fica para a gente se libertar dela. Cada vez a gente fica mais prisioneiro. Então, essas ideias fixas, elas constroem cadeias que vão envolvendo a gente. De repente, nós, de seres de livre-arbítrios, passamos a ser escravos de nossas próprias criações. E essas criações mentais, elas não se limitam a esta vida, o que é pior. Porque as enfermidades, além delas gerarem enfermidades no corpo físico, são enfermidades que não acabam com o nosso desencarne. Uma viciação mental, ela permanece, porque o fruto dela, a origem dela é a mente. Então, ela atinge o perispírito. Então, é preciso um tratamento em maior profundidade. Claro que esse orgulho, que se ele nunca conseguir ser, eu nunca consegui achar que alguém me reconheceu como uma pessoa grande e importante, eu posso, então, desenvolver outros vícios, como o do álcool, como o do cigarro para acabar a ansiedade, como o do álcool para me desligar da pressão imensa que eu sofro criada por mim mesma, ou pelo desejo de mostrar que eu sou melhor. Então, eu posso criar outros vícios. Eu posso falar mal do outro constantemente, no sentido de desqualificar o outro para que eu me sinta maior, para que eu me sinta reconhecido como maior. Porque às vezes, quando a gente não é capaz de competir com o outro, em pé de igualdade, e se sente sempre inferior, a gente geralmente utiliza do mecanismo de diminuir o outro, que é mais fácil abaixar para a gente se sentir mais alta, não é verdade? Então a gente não suporta. Então eu vou utilizando recursos e mais recursos para que eu possa dar vazão, dar uma solução, sempre soluções equivocadas,
que não vão me levar a muitos lugares. Mas a desencarnação, por ser uma coisa tão profunda, não vai interditar essa experiência. Tem uma outra história em André Luiz que ele conta sobre um homem. Imagine que ele levou 25 anos na justiça disputando uma herança, para receber a herança dos avós. 25 anos, ele se desgastou, se irritou. Não é nem só aquele tipo que deixa lá na justiça e espera o dia que chame, não. Ele foi lá, lutou, brigou, se desgastou. E quando ele finalmente recebeu a herança, ele desencarnou. Então ele ficou arrasado. Quando ele se viu desencarnado e sem a herança, ele lastimou profundamente ter desencarnado sem receber antes a herança. Aí vocês veem que as coisas as ideias já estão se tornando fixas. Aí o que faz ele quando desencarna? Ele resolve ficar na própria casa dele para observar o que vão fazer com o dinheiro dele. Porque nem desencarnado ele não passa a considerar que o dinheiro não é dele. O dinheiro nunca foi dele, ele conseguiu receber na justiça. Mas desencarnado ele continua considerando que o dinheiro é dele. Então ele vai observar os filhos, para ver o que é que eles estão fazendo com o dinheiro dele. Primeiro ele descobre que os filhos não têm lá bons pensamentos a respeito dele, né? Consideram ele mesquinho, né? Tem uma série de considerações de uma pessoa que passou a vida inteira preocupada com dinheiro, a ponto de morrer e ainda continuar preocupada com dinheiro, que não vai servir para nada para ele lá. Então os filhos não tinham grandes gestos de afeto. E também estavam doentes, porque resolveram matar a madrasta, que segundo ele tinha sido uma boa mãe para eles, para ficar com o dinheiro todo. Porque para eles a madrasta era um empecilho também. Então eles planejaram e envenenaram lentamente a madrasta para ficar com todo o dinheiro. E quando este homem, como espírito, observa do outro lado tudo isso, ele não tem sequer uma reflexão a respeito do que o apego dele ao dinheiro produziu na vida dele e na vida dos filhos. De como ele ensinou a seus filhos a serem criaturas apegadas, desrespeitosas com relação à vida, ingratas, né? Nada disso ele pensou, não. Ele se revolta contra os filhos e quer porque quer arranjar arranjar um jeito de pegar o dinheiro de volta. Então ele está internado, sendo observado por espíritos que trabalham com o psiquismo e com a loucura, porque ele não é capaz de se libertar da obsessão dele pelo dinheiro. Então a gente observa que mesmo desencarnando, a gente não se liberta dos vícios mentais. Uma vez que a ideia se fixou, é preciso um esforço muito grande. É preciso ser capaz de utilizar muito bem a vontade. É preciso ouvir o outro para que o outro possa nos dizer que nós estamos doentes. Porque louco não acredita que está louco. Na verdade, se ele disser um louco, você é louco, ele diz, não, todo mundo diz que eu sou, mas eu não sou. Então a gente precisa do apoio dos outros e vai ser uma coisa que vai exigir muito maior investimento. Então, como vício também, é importante que a gente tenha uma prevenção. É importante que a gente se situe e se pergunte como é que anda a nossa mente. Como é que andam os nossos pensamentos. E isso não é difícil de fazer. A gente pode, por exemplo, depois que tentar descobrir qual é o nosso desejo central, o que é que eu quero mesmo com todo o planejamento de vida nesta encarnação que eu fiz, eu posso observar os meus pensamentos. A meditação é uma forma boa de observar os pensamentos. Você senta, respira, relaxa o corpo físico e depois deixa e vê como numa tela de cinema, quando passa as letrinhas, a gente fica vendo os pensamentos que vão passando, sem se apegar a eles, sem se identificar com eles. Porque se a gente se identificar, não há mais meditação. Então, às vezes eu estou lá meditando, pensando, e aí surge um pensamento na minha cabeça. É até muito comum quando a gente entra no centro, nos espaços religiosos, aí a pessoa diz assim, vamos fazer silêncio. E aí a gente fecha os olhos e se lembra, será que eu deixei a panela no fogo? Né? Meu filho já chegou, o meu trabalho, meu chefe, eu tenho que entregar isso aqui segunda-feira. Então vem uma série de pensamentos que nada tem a ver com aquele momento, porque eles terminam adquirindo vida própria, porque não somos guardiães de nossas mentes. Nós não olhamos para a nossa mente. Então ela vai criando pensamentos, vai criando ideias e a gente vai deixando se acumular.
E vai formando uma psicosfera em torno de nós sem nós termos consciência. Então, o que a gente vai fazer não é também dizer, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, porque a mente continua pensando. O que a gente vai fazer é observar, mas não se apegar, porque no momento em que eu disser assim, meu Deus, esqueci o feijão, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar para não sei quem, eu já entrei na viagem do pensamento. Então, eu já não estou mais meditando. Mas se eu ver, eu observar, pensei na panela no fogo, vou respirar. Respiro novamente. Aí vem outro pensamento. Ok, esse pensamento eu já vi. Eu observo novamente e torno a respirar. Então eu vou permitindo que vários pensamentos passem pela minha mente sem que eu me apegue nem me identifique com nenhum deles. Sem que eu levante correndo e acredite neles. Porque os espíritos que nos obsidiam fazem assim. Eles sugerem um pensamento. Na verdade, eles dão uma imagem que produz um pensamento. Então, quando eles sugerem esse pensamento, a gente acredita. Então, às vezes, um espírito está lá e diz assim, você está aí tranquila, estou aqui tranquila assistindo um filme, alguma coisa. Eu acho que aconteceu alguma coisa com sua filha. A gente para e pensa, tanto acidente na rua, aí você começa a ficar inquieta. Será que aconteceu um acidente? Será que não sei o quê? Então, você acolheu um pensamento que não é seu. Que não existe um motivo óbvio para surgir na sua mente. É verdade que acidentes podem acontecer, então você teria que pensar tudo isso 24 horas por dia, todos os dias. Então essas coisas vão se introduzindo na nossa mente e a gente vai deixando. Às vezes é obsessor, às vezes são nossas dificuldades mesmo internas, são nossos complexos, são as coisas que nós temos que trabalhar, são as nossas viciações mentais, nossa forma de pensar, e a gente vai deixando. Mas quando a gente medita, a gente se desapega. A gente observa e depois da meditação, a gente pode fazer uma avaliação. Quais são os pensamentos que vêm mais na minha cabeça? A que é que esses pensamentos estão servindo? Né? Qual é o objetivo de ter um pensamento assim? Será que tem uma ansiedade por detrás? Será que tem alguma angústia, algum medo? Será que é uma prepotência? Será que eu estou trabalhando mesmo com minha vaidade? Porque toda vez que eu penso ou tenho determinada circunstância, meu pensamento vem assim. E aí a gente pode passar para a etapa seguinte. Diante de uma experiência que envolva o que a gente está trabalhando, a gente procura dar uma resposta diferente. Então, se aquela pessoa que é minha subalterna nesta vida, por uma hierarquia construída socialmente, quando ela me desacatar, eu vou treinar a responder a ela, não assim. Você está pensando que está falando com quem? Mas eu posso dizer, ô amiga, você está me deixando constrangida. Ou então, aconteceu alguma coisa com você, você está com algum problema? Posso lhe ajudar? Tem várias alternativas. E se a gente estiver bem inspirado, a gente pode até pensar assim, esta pessoa precisa de amor. Eu ainda não amei bastante hoje. Eu posso aproveitar e treinar. Isso se a gente estiver muito inspirado, né? Mas a gente pode começar a trocar. Aí quando a gente vai trocando os pensamentos com relação às coisas que nos tocam demais, com o tempo a gente também vai se viciando, entre aspas, nessa forma nova de reagir. Porque as viciações mentais são resultados da ação do espírito nas suas experiências com a realidade. Por isso elas marcam tanto e passam de muitas e muitas vidas repetidas, pelas emoções que despertaram, pela angústia. Esse homem mesmo que desencarnou ainda pensando no dinheiro. E que lá no mundo espiritual ninguém consegue fazer com que ele desperte para a realidade. O que vai acontecer com ele? Ele vai reencarnar de novo. Ele ainda vai ter que passar por essa experiência novamente. Porque ele mesmo, a própria mente dele, vai atrair ou a miséria absoluta ou uma nova riqueza que coloque-se novamente em prova. Mas ele não vai estar ainda preparado imediatamente. Ele vai passar um tempo no mundo espiritual e mesmo assim, quando chegar aqui, vai estar suscetível. Se novamente acontece alguma experiência que toque isso novamente, tipo, por exemplo, a esposa, ele veio pobre e a esposa que ele amava não quer ele porque ele é pobre. Ele vai juntar essa experiência novamente à questão do dinheiro, da necessidade de ter dinheiro, né? E isso vai se ampliando até que ele possa conscientemente desistir. Aí, além desses tratamentos, os espíritos, né, dessa questão de observar os pensamentos, dessa questão de mudar a forma e o olhar, o orgulho, a vaidade, a tirania, a crueldade, a preguiça,
São formas de olhar a vida. São formas que o espírito se acostumou a olhar a vida. Então, se a gente mudar o nosso olhar, a gente já contribui bastante. Mas se nada disso funcionar, aí os espíritos vão nos dizer que tem uma coisa que abaixo do poder de Deus é a melhor solução para as viciações mentais, que é a dor. No sofrimento, você esgota qualquer viciação mental. Às vezes é preciso muito sofrimento. O alcoólatra, o dependente de drogas, ele chega num ponto que ele já desceu tanto, que ele já sofreu tanto, que ele já perdeu tantas coisas, que ele está tão sozinho, que se sente tão insignificante, que ele só tem um caminho: mudar. Quando a gente desce muito, chega um ponto que não tem mais para onde descer. A gente tem que começar a subir novamente. Aí, se ele sobrevive, né? Porque tem casos em que a pessoa não chega tanto. Mas, se ele consegue sobreviver, ele vai começar a escalada dele por decisão própria, por escolha própria, para vencer esse vício. Porque ele vai finalmente, depois dos excessos, descobrir que isso não mais lhe serve. A mesma coisa são com as viciações mentais. Vai chegar um ponto que o indivíduo vai saber que aquela forma de agir não está mais funcionando, não vai dar certo, ele não vai encontrar felicidade. E aí a gente vê histórias em que a pessoa, no cúmulo do orgulho, resolve renunciar ao seu orgulho e começar a trabalhar, porque também é uma coisa lenta. Se os psicólogos dizem que é difícil tratar as viciações, os espíritos vão dizer também a mesma coisa com relação às viciações mentais. E vão dizer que exige tempo, porque a gente se apegou, porque a gente aprendeu a olhar dessa forma, porque a gente se habituou a pensar desta forma. E para modificar isso, leva tempo, exige constância da parte da gente. André Luiz também tem um livro no Mundo Maior, onde ele fala sobre a casa mental. Exatamente, é uma luz, que eu considero uma luz para esclarecer sobre muitas doenças da mente, da alma e sobre as viciações mentais. Então ele fala que a gente tem o inconsciente, não é exatamente como Freud, Jung e outros, né, psicólogos e psicanalistas, mas que a gente tem o inconsciente, tem a consciência e tem a superconsciência, o superconsciente. No inconsciente estão os gestos primitivos da gente, são as experiências que a gente passou, mas está tudo ainda sob a forma de instinto, a maioria, né? Sob uma forma mais primitiva. A consciência é o nosso momento agora aqui de encarnados. É onde a gente constrói. Já o inconsciente é onde está o hábito. É através do inconsciente que a gente repete. Se a gente aprender a montar a bicicleta, nunca mais a gente esquece como é que monta a bicicleta, salvo se tiver algum dano cerebral. Se a gente aprender a dirigir, nunca mais a gente esquece como é dirigir. E a gente não vai precisar estar atenta a todos os momentos. A marcha está em velocidade tal. A gente não vai precisar disso. A gente não vai precisar na bicicleta da mesma coisa. Porque tudo vai se tornando automático. A obsessão também se torna automática, né? Então, tudo que aquilo ali a gente faz por instinto, por automatismo. Na consciência é o lugar da construção. É o que a gente vai dar conta aqui e agora. É como a gente vai lidar com toda a bagagem que a gente tem passada, seja ela boa, seja ela ruim. Porque lá no inconsciente tem as produções boas que nós construímos, que também estão automatizadas, e tem as experiências negativas. Quando eu estou mudando a minha experiência, a minha transformação dos pensamentos e a minha repetição entre aqueles pensamentos e aquelas ações vão transformar elas em hábitos. E automaticamente eu vou reagir de outra forma. Então elas vão passar para o inconsciente, que é o que a gente já aprendeu. E o superconsciente é nossa experiência com as energias mais sutis. É a nossa experiência como espíritos imortais. Então a gente lá no superconsciente, a gente consegue encontrar a direção, o conselho, o amor e a ação correta. A gente só precisa acessar. Então, eu acesso como superconsciente, através da oração, através da meditação, através das práticas de solidariedade, através da caridade, através das leituras, né, que tragam para a gente algo de espiritual, algo de valor em nossas vidas. Assim eu acesso o superconsciente. Então, se eu estou tentando uma modificação da minha mente,
eu tenho que avaliar os automatismos que não me interessam, que estão no inconsciente, ver o que eu posso fazer hoje, que é a minha consciência, como é que eu posso lidar com isso, e procurar inspiração nas esferas superiores, onde eu vou encontrar novas diretrizes, né? No superconsciente, no superconsciente, por exemplo, a gente vai encontrar as inspirações dos espíritos elevados. Eles vão estar lá e vão poder nos orientar como melhor fazer. Eles podem retirar-nos do corpo físico e nos orientar durante o sono. Eles vão nos inspirar uma forma melhor de pensar, uma forma melhor de agir. No inconsciente, nossos obsessores vão pegar as nossas dificuldades, o nosso ponto fraco, para poder ativá-los em nosso prejuízo. Então a gente pode trabalhar os pensamentos, trabalhar descobrir nós mesmos qual é o nosso maior interesse nessa vida. Podemos educar nossas ações e sempre podemos acessar o supraconsciente, procurando os nossos anjos guardiães, os espíritos que nos protegem, os espíritos dessa casa, buscando a proteção deles, a inspiração deles, porque os pensamentos deles também vão nos ajudar. E assim a gente pode construir uma mente mais sadia e poder se libertar das viciações e retornarmos a sermos espíritos livres, podendo usar o nosso livre-arbítrio, podendo fazer escolhas. Esse é o pensamento geral com relação às viciações mentais. Boa noite para vocês e obrigado.